Siga uma fórmula simples. Por isso, nós criamos a fórmula da riqueza em multinível. Você, como um empreendedor ou empreendedora, tem que ter um negócio principal. Nesse caso, o multinível. Mas esta fórmula também serve para quem está em outro segmento. No seu negócio principal, você vai trabalhar assim. Você tem um lucro líquido de 100%, certo? Você vai distribuir da seguinte forma: 50% você vai investir no seu negócio principal. 30% em negócio que você tenha conhecimento e controle. Exemplo, um terreno em uma boa localização e construir. Um imóvel na planta. Ou comprar uma loja comercial ou um escritório comercial. Então, 30% você dedica a este tipo de investimento. 20% você faz um fundo de reserva e é aqui que você vai iniciar a fórmula da riqueza em multinível. Dentro dessa fórmula, nós vamos distribuir essa carteira de aplicações em 25%, 25%, 25% e 25%. O que são esses 25%? 25% em ações, 25% em fundo imobiliário, 25% é o caixa. Dentro desse caixa você vai deixar em renda fixas e um fundo de liquidez, que nós vamos chamar de fundo de reserva. E 25% de ativos internacionais, ouro e dólar. Como fazer esse fundo de reserva? Eu vou trazer também uma metodologia de um grande empresário americano, um dos meus mentores, inclusive ele é descendente de japonês, ele foi morar no Havaí e hoje é um dos bilionários nos Estados Unidos. O nome dele é Robert Kiyosaki, é uma metodologia dele. Ele tem uma metodologia que é assim, ó. Imagine que de um lado da mesa está o empregado e o autônomo, ok? E do outro lado da mesa estão os empresários e os investidores. Então, para você sair desse lado da mesa, como um empregado e um autônomo, e passar para o outro lado da mesa, não é fácil. É bem difícil, mas não é impossível, tá? O E, ele denominou como o empregado, tá? E o A de autônomo. O E de empregado e o A de autônomo é como você vai chegar na meta do seu fundo de reserva. Então, você precisa fazer aquele fundo de reserva que eu falei para vocês, dos 25%. O empregado autônomo, você vai somar todas as suas despesas, as despesas que você ou a sua família precisa para viver, as despesas mensais. Exemplo, que a soma chegou em um valor, por exemplo, de 6 mil. Você vai multiplicar por 12, que vai dar durante um ano, que vai dar por volta de 72 mil. Esta é a sua meta do fundo de reserva. O fundo de reserva para um empregado, uma pessoa que está trabalhando como um funcionário, ou um autônomo. O que é um autônomo? Um advogado, um contador, aqueles profissionais liberais que são autônomos. Então você precisa... Aqui eu estou explicando a vocês como é que você monta o seu fundo de reserva como empregado e como autônomo. Agora, quando eu falo que é o que está do outro lado da mesa, que são os empresários e os investidores, então quando eu falo de profissionais de multinível, todos são muito bons no que fazem. Então esses empresários, então como que ele vai fazer o seu fundo de reserva, tá? Que é o empresário e também os investidores.
E todos vocês empresários são muito bons no que fazem, porque vocês seguiram uma fórmula, ou um plano de negócio, ou um business plan da sua empresa, ou um plano de negócios de uma empresa de multinível ou de venda direta. E esse plano de negócio em multinível que foi apresentado pela empresa ou pela sua linha ascendente. O que falta nos planos de negócio é uma educação financeira. Por isso, eu criei essa forma da riqueza em multinível. E vou ensiná-los passo a passo a metodologia do 25, 25, 25 e 25. Então, que 25% é o caixa, renda fixa, fundo de reserva, e 25% da minha carteira que está alocada em caixas. E ao dizer em caixa, não quero dizer na conta, mas sim em investimentos pós-fixado, como o Tesouro, o Fundo DI, Fundo TI e investimentos pós-fixados. Por exemplo, por que o objetivo desta parcela da minha carteira é de caixa para oportunidades que sempre aparecem? Então, quando você está do outro lado da mesa como um empresário e um investidor, então você tem que ter uma forma para você fazer, montar a sua carteira, tá? A maioria dos investidores começam a investir depois que a bolsa subir muito. Entretanto, o que acontece na realidade é o contrário. E esse é um dos principais motivos que uma parcela do meu patrimônio está em caixa. Dessa forma, eu garanto estar preparado e com liquidez para aproveitar as oportunidades. Por exemplo, quando a bolsa cai, eu compro e entro também no IPO. Acredite, quando você estiver ultrapassando uma crise com dinheiro em caixa, você manterá sua sanidade e saúde mental. Lembra que eu falei para vocês que de um lado da mesa estão os empregados e os autônomos, certo? E do outro lado nós temos os empresários e os investidores. Então, os empresários e investidores, você tem que se preparar com uma metodologia também, dentro daquelas divisões que eu falei para vocês, do seu lucro líquido, daqueles investimentos, certo? E você tem que estar sempre de olho no seu caixa, você tem que estar sempre com um caixa para aproveitar essas oportunidades, seja ela na bolsa ou seja ela também no mercado tradicional. Por exemplo, eu gosto muito de investir em imóveis para locação. Sempre, isso aí foi uma cultura que veio desde a época dos meus pais. Então, uma boa parcela da minha carteira de investimentos, que é aquela 25, 25, 25, 25, que está lá no fundo imobiliário, parte desse fundo imobiliário eu tenho imóveis físicos alugados. Muito bem, nessa aula de hoje aprendemos como nós podemos nos posicionarmos como empregado, como autônomo, como empresário, um grande empresário e também como investidores. A metodologia é a mesma para qualquer um de nós, ok? Então, se você está gostando desta aula, dê um like e compartilhe aí com os seus amigos. Muito obrigado, até a próxima.